Olá, investidores! Hoje nós vamos falar sobre o release de resultados da Klabin para o primeiro trimestre de 2023. E a ideia é mostrar um apanhado dos resultados e comentar um pouco como é que foi em relação ao primeiro trimestre de 2022 e em relação ao último trimestre aí do ano passado, o quarto trimestre de 2022, tentando demonstrar um pouco aqui como é que foi esse resultado, se gerou crescimento, se veio dentro do esperado e o que esperar da empresa a partir de então. Beleza? Mas me conta aí, você investe na Klabin há bastante tempo? Como é que você tem acompanhado a empresa aí nos últimos tempos? Tá feliz? Tá preocupado? Tá comprando mais? Comenta aí pra mim pra eu saber. Bom, apesar de, como eu citei num vídeo anterior aqui, do pessimismo do mercado com relação à celulose e com relação à Klabin, eu considero a Klabin uma empresa extremamente resiliente, porque além da produção da celulose em si, ela também atende ao mercado interno, ela beneficia a celulose, gerando um produto industrializado. Então, nós podemos ver que ela apresentou um crescimento aí de 13% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, tem um 9% aí de aumento na receita líquida com relação também desse primeiro trimestre de 2023 comparado ao mesmo período do ano anterior. Então nós vemos aí um crescimento dos resultados da Klabin para esse período. No que se refere ao endividamento, como eu falei também no vídeo anterior, a Klabin é uma empresa que ela opera alavancada, isso não é um motivo de preocupação, para quem entende um pouco mais do negócio. Se você quiser entender um pouco melhor, dá uma assistida no vídeo que eu postei. Vou deixar ele marcado aqui e nos comentários, caso você queira assistir. E a relação dívida e líquida pelo EBITDA se manteve estável, ou seja, menos preocupação ainda porque a alavancagem da Klabin está realmente estabilizada. Com relação ao ROIC, aí, a Klabin ela é uma empresa que demonstra ao longo dos anos que ela sabe muito bem gerir o capital investido nela, trazendo cada vez mais resultados nesse sentido. Então ela atingiu aí 19,4% nos últimos 12 meses e a evolução das obras do Puma 2 realmente está seguindo o cronograma. Nós esperamos que o Puma 2 aí venha somar tanto gerar impactos no preço da ação quanto nos resultados da empresa já em 2023, o que de certa forma, se realmente acabar sendo precificado na ação, vai ser uma pena porque talvez valorize e, bom, eu quero comprar barato, então, na verdade, o que importa para mim é dividendos, então a ação se valorizando, já que eu ainda estou comprando, ainda estou montando minha posição na Klabin, na verdade é uma coisa que eu considero ruim. Gostaria que ela crescesse realmente só depois que eu tivesse com toda a minha posição formada nela. Mas o mercado age aí de acordo com os resultados e com as perspectivas. Gostaria que o mercado aí viesse com um pouco mais de cautela e até de pessimismo com relação à Klabin para derrubar o preço e eu poder comprar mais barato. Com relação aos destaques financeiros aqui, nós podemos ver aqui que com relação ao quarto trimestre de 2022, os últimos 3 meses de 2022, a empresa teve uma queda em relação ao volume de vendas. O mesmo acontece com relação ao primeiro trimestre de 2022, certo? Só que com relação à receita líquida, nós podemos ver um aumento aqui com relação ao mesmo período do ano passado, uma diminuição aqui em relação aos últimos 3 meses do ano passado, mas isso é normal. O importante para nós aqui, claro que seria muito bom se tivesse superado, inclusive, o trimestre passado, mas a nossa relação aqui é realmente comparativo com o mesmo período do ano passado. E nós vemos que, apesar de uma diminuição do volume de vendas, a receita líquida está aumentando justamente porque ela consegue aumentar os preços dela, consegue repassar preços. O que nós mais queremos numa empresa é uma empresa que ela consiga reajustar os seus preços ao longo do tempo, porque ela consegue reajustar o seu preço do produto, vamos dizer assim, em relação à inflação, em relação ao câmbio, em relação a outros custos que possam aumentar, aumento de salários, enfim, todos os tipos de aumento aí que a gente tenha.
E justamente por isso que vale tanto a pena investir em ações, né, em detrimento da renda fixa, porque a empresa ela consegue repassar esses custos, né? As empresas que conseguem, né? Tem empresas que não conseguem. A Klabin ela é uma empresa que demonstra que ela consegue repassar esse custo. Então ela está sempre mantendo os nossos dividendos atualizados pela inflação. A gente acaba nunca perdendo ao longo do tempo. Por isso que isso é um indicador tão importante da gente avaliar. Em relação à mensagem do trimestre, né? Nós podemos ver aí que o primeiro trimestre de 2023 ele foi marcado pelos efeitos ainda da inflação e os reflexos da política monetária mais restritiva aí dos bancos centrais, principalmente aí Estados Unidos e Europa. E aqui para mim é realmente o que mais me dá confiança com relação à Klabin, que é a questão de ela realmente estar muito focada no mercado interno. E por que eu digo isso? Quando o mercado externo ele se retrai, ela consegue focar a sua produção aqui no mercado interno e desovar aí os seus produtos, né? Ela organiza a sua produção para atender o mercado interno e sofre muito menos com as questões cambiais, com as questões da China, de outros mercados consumidores da celulose. E quando o efeito contrário acontece, quando a demanda por celulose cresce no mundo, ela consegue girar a chave e concentrar suas vendas no mercado externo. É uma empresa que realmente, assim, desse ponto de vista, para mim é fantástica. Ela é, vamos dizer assim, nós temos a Irani e a Suzano, cada uma na sua área, e a Klabin ela consegue fazer as duas coisas. Então, para mim, realmente na área de celulose é a empresa que eu invisto. Não tenho ainda exposição às outras. Por uma questão de escolha minha, realmente, não estou dizendo que uma é melhor do que outra, né? Você tem que fazer a sua avaliação, mas na minha visão, eu prefiro concentrar os meus esforços na Klabin, nesse setor. Isso pode ser traduzido quando a gente analisa as receitas por produto, né? Nós conseguimos ver aqui que o mercado interno ele realmente está simbolizando uma receita muito mais vantajosa do que vender realmente a celulose para fora. Com relação à evolução dos custos, realmente teve alguns acréscimos importantes, mas aqui entra também aquilo que eu citei, de que a empresa consegue repassar isso para o seu consumidor. Então, nesse aspecto, realmente os resultados aqui, a demonstração dos resultados, me parecem ser bem interessantes. E o relatório aqui tem outras informações que são interessantes de analisar. Eu acho que vale a pena todo mundo que investe na empresa realmente baixar o relatório, dar uma olhada, nem que seja por cima aí, para realmente ter acesso a tudo aí que a empresa faz para nos manter informados, né? E lembrando aí que na quinta-feira haverá uma teleconferência aí em português para nós investidores aí termos acesso a mais informações ainda sobre esse relatório. Acho super interessante acompanhar a empresa e participar dessas teleconferências, porque fortalece aí a nossa sensação de pertencimento. Bom, mas é isso, realmente, vídeo bem rápido. Aparentemente os resultados foram bem interessantes, então não tem muita coisa de se falar com relação a preocupações ou algo do gênero. Espero que esse vídeo tenha te agregado, e se agregou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E é isso, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau!